Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Canaã. Esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas. Desde já, meu irmão, minha irmã, você que acompanha e prestigia aqui a programação do Bom Dia Canaã, já pode ir assim, compartilhando essa live. Como todos sabem, o Bom Dia Canaã, esse programa que é tão abençoado, que é tão abençoador, tem chegado a muitos locais no Brasil, fora do Brasil. O nome do Senhor está sempre sendo glorificado e, devido a isso, estamos recebendo até alguns testemunhos aqui, tudo para a glória do Senhor Jesus. Então, você já fica ligadinho aí, vai deixando o seu like, se inscreve aí no nosso canal do YouTube e, se desejar, nos acompanhe lá pela página da Igreja Evangélica Canaã no Instagram. Nessa manhã de quinta-feira, eu já quero aqui cumprimentar todo o pessoal da mídia. Tá ali o Ederson, o Naldo, trabalhando. Paz do Senhor, graça e paz, meninos, estão ali, né? Trabalhando para que essa live chegue com essa qualidade até você, essa equipe que faz esse trabalho excepcional, né? Temos visto aí com dedicado a esse pessoal das nossas mídias, né? Que Deus continue abençoando todo o pessoal da mídia, né? E hoje não será aí diferente. Hoje, recebendo ele aqui também, pastor Marcos Prado, Marcão, né? Nós que nos esbarramos ali pelas salas do seminário, né? Hoje estaremos aqui. Pastor Marcos vai ser o portador das boas novas, das boas notícias. Eu tenho certeza, povo de Deus, como tem sido no decorrido dessa semana aqui, né? Deus tem uma palavra ao nosso coração, né? Deus, quando reúne o seu povo, é o que acontece aqui no Bom Dia Canaã. Deus quer falar conosco e nessa manhã de quinta-feira não será diferente. Então fica ligadinho, peço para o Senhor falar contigo, já vai entrando em espírito de adoração, intercessão. Tenho certeza, quem sabe não é hoje, que é uma manhã de resposta para a tua vida. Quem sabe não é hoje um dia de milagre, é um dia de transformação, de cura para a sua alma nessa manhã. Pastor Marcos, graça e paz, bom dia. Como é que está, Marcão? Tudo bem contigo nessa manhã? Paz do Senhor, graça e paz, Edu. Tudo bem, graças a Deus. Bem geladinho, né, hoje, mas a graça de Deus está aquecendo o nosso dia. Agradecer também o Ederson aí o Naldão, tá no fundo aí com a gente, né, nesse dia gelado, mas Deus está presente, né, aquecendo nossos corações. E Deus tem uma palavra para o seu coração de hoje, né? E Deus quer falar aos nossos corações primeiro, né? E agradecemos a Deus por essa oportunidade, né, pastor Edu? Nós, como pastores aqui, professores do CETEC, estamos aqui reunidos para falar da palavra que nós tanto amamos, tanto ensinamos, né? E vivemos pela palavra de Deus, né? Eu creio que Deus tem aqui uma palavra direta no teu coração, do coração de Deus para o teu coração, né? Fique ligadinho aí e vai dando like aí, vai propagando, vai mandando para as outras pessoas para o que Deus quer usar a sua vida como missionários, né? Se você não pode ir, envie o link aí que Deus quer falar através da sua vida. É um prazer estar aqui, pastor Edu. Amém, pastor Marcos. Muito obrigado, viu? Por abrir um espaço aí, para atender o nosso convite nessa manhã. É sempre bom ouvi-lo aqui, né? Você, a sua esposa, pastora Denise aí, que Deus continue usando, abençoando a vida de vocês. Prazer realmente, Marcão, mais uma vez estarmos juntos nessa manhã. Povo de Deus, lembrando, né, estamos aí na quinta-feira e hoje, né, estamos se tornando, né, depois de uns dias aí, passamos com a igreja, né, fazendo aí a sua dedetização, compromisso. Então, hoje, de forma presencial já, está retornando a tarde da bênção, de forma presencial, 14h30. Então, hoje teremos, sim, a tarde da bênção, tá? Então, ali, dirigida pelas missionárias da igreja, então você pode vir, coloca lá o seu carro no estacionamento, se dirige até a igreja, o culto começa às 14h30, tarde da bênção, tá bom?
as demais programações, povo de Deus, né? Cultas, orações seguem de forma normal, tá bom? Então, já se programa aí para estar conosco também no final de semana, culto da família, segunda-feira, né? Continua aí a nossa campanha. Tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco, então já se programe para estar adorando ao Senhor. Falando em adoração, vamos então a um louvor. Nossa, esse louvor fala realmente ao nosso coração. Não tenha sobre ti. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É do Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos cantar mais uma vez, não temas quando enfim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Traga a vontade, Senhor. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É do Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja
O nome do Senhor, que louvor abençoado, né? Nós precisamos realmente nos voltarmos e entendermos que às vezes as adversidades, as situações que se apresentam, mesmo ao meio delas, nós vamos aprender a descansar e a confiar no nosso Jesus. Eita, Deus já está trabalhando em vidas nessa manhã. Você vai ver quanto o seu Deus é bom, maravilhoso e fiel. Tempo de milagres para a sua vida, a gente já quer começar a declarar na sua história. Eita, coisa boa é ouvirmos a palavra do Senhor, que ela já vai, né? Esse louvor já foi falando conosco aqui, meu Deus do céu. Agora sim, vamos à palavra, vamos orar para recebermos a palavra do Senhor através da vida do pastor Marcos, o Marcão, aqui nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome. Queremos te agradecer, ó Senhor, por essa programação do Bom Dia Canaã. Realmente é um presente do Senhor para as nossas vidas, é uma dádiva, Senhor. Como nós temos visto vidas serem alcançadas, tocadas, transformadas, libertas, curadas. Pai, às vezes as manhãs aqui têm sido manhãs de respostas para tantas vidas. Tem sido motivo de tantas pessoas não desistirem e continuarem a sua caminhada. Obrigado por tudo isso, Senhor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que tem nos alcançado. Somos gratos por tudo isso. Pai, nessa manhã eu te peço, continue abençoando toda a equipe de mídia, Senhor. Teus filhos têm dedicado esse tempo, Senhor, para estar conosco, Senhor, trabalhando, que o Senhor possa recompensá-los de uma forma especial. A todos os nossos ouvintes já nessa manhã, seja uma manhã de graça, de resposta. Ah, Senhor, que seja uma manhã do sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu te peço que nessa manhã o teu filho, o teu servo, pastor Marcos Prado, Senhor, seja cada vez mais, Senhor, um instrumento usado nas tuas mãos. Usa ele como instrumento da tua palavra, Senhor. Usa ele como instrumento do teu espírito. Fale aos nossos corações, ó Pai. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, encontre morada, Senhor, em terra boa e que elas produzam. Ah, Senhor, que seja uma manhã de resposta, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã, Senhor, teus filhos vão ficar avivados pela tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, a tua palavra, Senhor, ela não vai voltar vazia nessa manhã. Pai, que o nosso coração esteja voltado, inclinados a ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, que essa palavra alcance vidas, que essa palavra seja uma chama, Senhor. Ah, Senhor, que alimente, Senhor, os teus filhos nessa manhã. Fala conosco. Assim nós oramos e cremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Marcos, fique na liberdade do Espírito Santo. Muito obrigado novamente. Fique à vontade, Amém. Marcão. Glória a Deus. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Agradeço a Deus e aos pastores aqui do Bom Dia, Canaã, ao pastor Rogério, ao pastor Anderson, e a todos que estão envolvidos, né, nesse trabalho, que é um trabalho que Deus tem usado, tem levado para muitos lugares. Eu sei que Deus vai usar, está usando com poder e graça, né? E vai continuar usando. E hoje, Deus nos trouxe aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versos 16 a 21. Eu estou lendo aqui na versão NVI, né? E a epígrafe do texto aqui é Jesus anda sobre as águas, né? Que tema maravilhoso. E o tema que eu poderia escolher aqui, como diz o Edu, que é professor de homilética, eu sou de hermenêutica, né? A gente estuda, inclusive, prepara a palavra e ele ensina a pregar, eu ensino a preparar. E o texto aqui, eu poderia dar um tema aqui, que Jesus, o grande eu sou, né? Que eu vou focar nessa parte, o Filho de Deus, né? E vamos ao texto, né? O versículo 16 diz assim: ao anoitecer, que já era no final da tarde, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre as águas, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não
tenham medo. Então se animaram e receberam no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Glória a Deus. Esse mesmo relato, queridos, ele está lá em Mateus 14, de 22 a 33, que eu vou ler também, só para elucidar um pouco mais, que Mateus, ele escreveu para os judeus, né? Então ele coloca mais alguns detalhes para os judeus. Marcos escreveu para os romanos, e Lucas escreveu para os gentios, e João para a igreja de Cristo, né? Nós temos aqui o sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas, que tem a mesma visão, mas João é um livro completamente diferente dos sinóticos, é bem mais amplo, né? Enquanto Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas foca na visão terrena de Jesus, como ele surgiu, né? Como ele viveu aqui na Terra, João, ele foca na eternidade, quem é Jesus como Deus, né? Oh, glória a Deus. Mas vamos ler aqui em Mateus, capítulo 14, para ficar assim mais claro do que nós lemos, que aqui João lhe dá uma pequena parte resumida, né? Mas em Mateus diz assim, logo em seguida, nós estamos falando aqui, logo em seguida do quê? Da primeira multiplicação dos pães. Logo em seguida, Jesus insistiu que os seus discípulos, para que entrassem num barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto eles despediam da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Jesus fazia isso o tempo todo, né? E orar sozinho. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho no monte. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, ou seja, o vento era contrário, vento contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Mateus também fala a mesma coisa que João. Aterrorizados, disseram, é o fantasma. Imagina o pavor deles. E aí eles gritaram com medo, gritando de pavor. Imagina o pavor deles, né? De madrugada, no escuro, o vento soprando para todo lado. Parei para fazer, e veja a cena comigo. De madrugada, vento batendo para todo lado, eles veem algo andando sobre as águas, eles ficam apavorados e gritam. Apavorados, imagina isso. Aí continua, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, e não tenham medo. Senhor, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ter um encontro sobre as águas contigo. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco. Pare para pensar, meu irmão. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, sempre tem o mas, né? Sempre tem. Mas quando ele reparou no vento, deve ter reparado naquelas ondas que faziam na tempestade, ele ficou temeroso, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, de novo, Jesus respondeu, estendeu as mãos para Pedro e segurou-o pelas mãos. Disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, quando entraram no barco, o vento cessou. Quando os que estavam no barco o adoraram, dizendo: então, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Oh, glória a Deus! Que bênção de Deus, que bênção! E voltando para o livro de João, ele foi escrito lá em 80, 95 depois de Cristo. E como eu disse, o Evangelho de João foi escrito para contestar muitas heresias, né? Que algum judeu chamado Cerinto, que ele queria dizer que Jesus não era Deus, né? E aí João escreve para dizer que ele é Deus. Como eu disse no começo, João foi escrito na perspectiva da eternidade, de quem é Jesus, né? Quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? E o apóstolo demonstra que Jesus está envolvido desde a criação, o tempo todo, né? Está envolvido na criação, desde o princípio. E ele veio para justificar aqueles que haviam se desviado lá no Éden. Como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que ele enviou, ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho de João é ímpar, ele é espetacular, pois ele relata bem um processo bem diferente do que o Mateus, Marcos e Lucas que nós vimos aqui,
que é os sinóticos, né? E o propósito do Evangelho de João, ele está lá no João 20, capítulo 20, verso 21, que está escrito assim: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Glória a Deus. Então, se você não crê em Jesus ainda hoje, creia. Para quê? Para que você tenha vida no nome de Jesus. Se você está se sentindo aí sem vida, busque o Senhor, aceite Ele, como está em João 3,16. Ele é o único caminho, a verdade e a vida para o Pai. Lá no início de João, só quero arrematar para o começo de João, João 1, de verso de 1 a 3, está escrito assim na versão agora da ARC, que é uma versão que deixa mais clara. No princípio aqui é o verbo grego arche, quer dizer, no início, o verbo, que é o logos, a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Ele estava no princípio com Deus no verso 2. E repito, todas as coisas foram feitas por eles, por Jesus. E nada do que foi feito se fez. Se faria ou teria sido feito se não fora Jesus. Que coisa linda. Então, João, quando você lê João, né, você vai fazer uma referência direta a Gênesis, capítulo 1, verso 1. Direto. Então, João está remetendo direto para Gênesis 1:1, que está escrito assim, João 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra no princípio é Bereshit, que é o hebraico. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haresh. Eu não falo hebraico, mas eu consigo pronunciar essas palavras plenamente. Bereshit é no princípio, ou seja, no início de tudo, em princípio, início, Deus criou os céus e a terra. E Jesus já estava ali. Jesus já existia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali junto na criação. O apóstolo João deixa claro que o Logos, que Deus fez tudo pelo Logos, pelo Verbo, Jesus, através do Verbo que é Jesus, haja céus, Jesus criou tudo, haja mar. Então Jesus criou todas as coisas que existem, que nós temos à nossa volta. E quando ele criou o homem, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na sua criação ali. Quando ele pegou o barro e formou o homem do barro, Adão do barro. E assim a palavra do Senhor, ela é revelada aos nossos corações, na nossa mente, através do verbo que veio para a terra. Assim como Cristo é o verbo e revela o coração de Deus, assim como a nossa palavra revela a nossa mente aos homens, a palavra de Deus revela a mente de Deus aos homens. Quem é a palavra de Deus? Jesus, que veio dos céus, que veio ser revelado para toda a humanidade, como diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, né? Que coisa linda. E João 1,14 diz assim, amados, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória e a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Quando a gente fala de habitar aqui, em João 1,14, fala de tabernaculou. Ah, que coisa linda, né, Edu? Tabernaculou. Quando você pensa em tabernáculo, você lembra do quê, meu irmão? Lá de Gênesis, quando o povo de Israel saiu do Egito ali, tirado pela mão forte, que Deus enviou Moisés para tirar aquele povo, eles tabernaculavam no deserto. E Deus habitava no tabernáculo ali e se mostrava presente perante os homens. Então, quando Deus libertou, lá em Gênesis 3:21, está escrito que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e ele ficou com o povo durante 40 anos. Não faltou comida, não faltou água. Para pensar, não tinha geladeira, não tinha fábrica de roupa, não tinha farmácia, não tinha fábrica de sapato e nada faltou para aquele povo durante 40 anos. Durante o dia, vocês têm uma ideia, como Deus é amoroso, ele criava uma coluna de nuvem para colocar uma proteção contra o sol fustigante, que no deserto é alta temperatura que derrete até o cérebro da gente. E durante a noite ele colocava uma coluna de fogo. E tudo isso para guiar o povo e também proteger e esquentar a noite, que a noite é super gelada. Enquanto é 50 graus positivo de madrugada, deve ser 50 graus negativo. Olha só
a variação de temperatura naquele deserto. E o povo estava protegido. Deus é tão amoroso que protegeu o povo durante 40 anos com a sua presença, tabernaculando ali. E hoje nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Outrora Deus habitava no templo feito por homens, que foi feito por Moisés, ao qual Deus mostrou, do tabernáculo, mas Deus agora habita pelo seu Espírito Santo em você, meu irmão, em você, minha irmã. Você é o tabernáculo do Espírito Santo, ele faz o tabernáculo na sua vida. Veja só o contexto histórico, um pouquinho antes dessa passagem, dele estar entrando na água. Tem sempre ter que verificar um pouco o que estava escrito antes, depois, para ter uma ideia do contexto. E o pano de fundo é que os 12 discípulos haviam voltado de um evangelismo, que está escrito isso em Lucas 9, de 1 a 9, eles foram evangelizar e voltaram, e estava próximo à Páscoa, e eles voltaram, e Jesus falou assim, vamos ao monte, vamos lá, que eu quero conversar com vocês, eu quero trazer aqui informações, eu quero ver como é que foi, né? E aí, mas foram conversar, e Lucas 9, versículo 10, diz que eles estavam lá na cidade chamada Betsaida, e eles estavam se reunindo quando o povo souberam para onde Jesus estava indo, foram todos e juntaram em volta de Jesus e os discípulos e formou aquela multidão para ouvir Jesus. E quando o povo ficou sabendo que ele estava ali, aquela multidão enorme, por que o povo estava ali? Porque sabia que ele fazia milagres. E eles estavam seguindo Jesus por quê? Não porque ele era Deus, mas porque ele fazia sinais. Porque eles faziam sinais miraculosos. E ajuntou-se ali, a palavra diz que ajuntou-se 5.000 homens. E está falando de homens, simplesmente. Mas ali também tinha mulheres e crianças. Um total de 10.000 a 15.000 pessoas se reuniram ali em volta de Jesus. E o versículo 5 de João 6, diz assim, relata Jesus que levantou os olhos e vindo uma grande multidão, disse a Filipe, um dos seus discípulos, onde compraremos pão para esses comerem, Filipe? E aí Lucas 9, 13 diz assim que está escrito que Jesus disse para eles, dá-lhes de comer. Mas Jesus disse isso para saber o que eles pensavam. Jesus sabia o que ia fazer, porque Jesus é Deus, ele sabe hoje, amanhã e depois tudo o que vai acontecer, porque ele tem a revelação à mente de Deus. Embora sendo 100% Deus, ele era 100% homem, e ali estava operando como homem, mas ele tinha a revelação do Espírito Santo na mente de um homem que era Deus. É difícil entender que quem é 100% Deus e 100% homem, Jesus era assim. Ele se despojou da sua deidade como Deus e veio se viver como um homem em nosso lugar e morreu naquela cruz por causa do meu pecado e do seu pecado. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E Filipe continua dizendo, Filipe diz, 200 denários, ele já fez logo um cálculo, né? 200 denários de pão não daria para sustentar essas quantidades de pessoas que estão aqui. Pare para pensar, um denário é o salário de um trabalhador de um dia. Então seria necessário quase um ano de trabalho. E fazendo um estudo aqui, esse um denário dá para alimentar uma família durante praticamente metade do dia, praticamente 5, 6 pessoas alimentavam durante o dia, almoço, café e janta, um denário. Dava para alimentar bem, meio denário dava para alimentar essa família durante o dia todo. Jesus então perguntou, como vamos alimentar? Mas já sabia o que ia acontecer. Aí André, irmão de Pedro, disse ali, aqui tem um rapazinho, olha, ele tem 5 pães e cevada, que cevada era o pão mais barato que podia ter, né? Porque eles eram pobrezinho, cevada era bem barato, e 2 peixinhos, mas ele fala assim, o que é isso? Toda essa multidão. Então Jesus tomou os pães e os peixinhos, e deu graça, repartiu, e distribuiu às multidões, ainda sobrou 12 cestos. Que é isso? Eu queria fazer um parênteses aqui, quando a gente tem, ainda que pouca coisa, meu querido, minha querida, ainda que seja pouco aos nossos olhos, o que é isto? Nas nossas mãos não é nada. Mas isso que você tem nas suas mãos aí pode não ser nada. Mas nas mãos de Jesus pode alimentar multidões. A palavra que você tem na sua boca, a palavra que você tem nas suas mãos pode alimentar multidões. O óleo que você tem nas suas mãos, a botija que você tem nas suas mãos, Deus pode multiplicar e fazer abençoar multidões. Então, não se frustre com o que você tem, com o que você tem de capacidade, que você tem nas mãos. Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pode fazer milagres maravilhosos, como fez aqui na primeira multiplicação dos pães.
E aí a palavra diz que, ao cair da tarde, Jesus insistiu com os discípulos, como nós já lemos lá em Mateus, que eles entrassem no barco e fossem para um outro lugar, lá para Cafarnaum, que Jesus queria conversar com eles ainda. Então Jesus despediu e ficou sozinho com a multidão e foi para o monte que nós íamos orar, né? E quando o barco dos discípulos já estava ali, o cálculo que foi feito é entre 5 a 6 quilômetros de distância. Eles remaram, aproximadamente remaram 6 a 8 horas remando. Eles estavam bem no meio do lago de Genezaré, que é chamado de mar, né? E ali, eventualmente, dava umas tempestades, uns ventos que vinham, não era sempre, mas vinha, quando vinha, era uma tempestade gigantesca. E a prova diz que à noite, já era noite, uma grande tempestade se levantou naquele momento, e já era previsto, né? Jesus já sabia de tudo isso. Começou a revolto, bater contra o barquinho deles, e eles ficaram apavorados e com tanto medo, eles perderam até a noção do que estava acontecendo. E Jesus havia dado exemplo lá atrás, né? Que foi pregado um tempo atrás, que é uma palavra sobre isso, que lá em Marcos 4, verso 35 a 41, Jesus estava com ele naquela ocasião, Jesus estava com ele no barco, dormindo na cabeceira, e o vento também sabe, sacudiu o barco para todos os lados, mas eles acordaram Jesus naquela época, falando: Jesus, você não teme que nós sejamos destruídos? Não se preocupa conosco. E Jesus levanta: homens de pequena fé, não tem de fé. E Jesus repreende o mar, e aquela tempestade para na hora. E agora? Eles teriam que ter lembrado aquela lição que Jesus ensinou lá atrás. E aqui, o Mateus relata que, por volta das 3 às 6 da manhã, Jesus se dirigiu caminhando sobre o mar. Parei para pensar, lá atrás, já era noite, eles caminharam ali uma grande distância, Jesus vem caminhando sobre as águas, e não deve ter vindo muito devagar, porque Jesus deve ter andado muito rápido, porque entre 3 e 6 da manhã, ele chegou lá entre eles, se dirigiu caminhando sobre o mar. Eles estavam ali com muito medo, muito temerosos. Às vezes nós estamos assim, que nem esses discípulos, né? No meio de uma batalha, no meio de um furacão, no meio de uma aparição, no meio de um problema tão grande que para nós só vemos fantasmas, só vemos medo, temor, ainda que Jesus apareça e nós, muitas vezes, como aqueles discípulos, não reconhecemos o Mestre e ficamos apavorados, temerosos. Então foi quando eles ouviram a voz: sou eu, não temas. E aí eles reconheceram a voz do pastor, do Senhor Jesus, e eles acalmaram, né? E aí diz a palavra que Jesus entrou. Quando Jesus entrou no barquinho, a tempestade imediatamente se acalmou, né? Que outrora ele tinha dado ordem para a tempestade, agora a tempestade, opa, isso aí é aquele que mandou parar, já vamos acalmar de pronto, já, a tempestade já acalmou de pronto, já ficou. Então, quando eu falo eu sou eu, Jesus falou sou eu ouvi a palavra eu sou no meu coração. Eu sou. Que Jesus falou lá, que Deus falou para Moisés em Êxodo 3, um pequeno parênteses aqui, quando estava lá no Monte Horebe, que ele foi chamado por Deus para libertar Israel do cativeiro, lá em Êxodo 3:13. Moisés pergunta então para Deus: que direi para aquele povo que eu estou indo? Se o povo perguntar quem me enviou, e Deus disse: eu sou o que sou. E eu sou, diga ao povo, eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Eu sou hebraica, é Yahvé, Iavé, um nome impronunciável pelos judeus, né? E a palavra eu sou o que sou, segundo os estudiosos, essa frase é interpretada de várias maneiras, né? Mas geralmente significa Deus é autoexistente, autossuficiente, eterno, e sua natureza está além da compreensão humana. Quanto autoexistência e dependência também diz: eu sou o que sou, afirma que Deus existe por si mesmo, não depende de ninguém para existir. Ele é o que é, sem necessidade de causa, origem e efeito, de origem externa. Deus é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Pela manifestação histórica, podemos dizer que a frase também pode ser entendida, interpretada como uma declaração de que Deus se revelará
e agirá na história, conforme a necessidade do seu povo. Então, quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, ele estava dizendo por assim, fala para o povo que eu sou, está com este povo e vai agir em cada momento dessa história, durante aqueles 10 ídolos dos egípcios, Deus agiu, tirou com mão forte ali, nas últimas 10 pragas, Deus agiu e derrubou os 10 ídolos egípcios. E durante os 40 anos, Deus disse, eu sou o que sou, eu estava com ele em cada necessidade. E Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o que sou, está com você hoje também. Não é só para os judeus que ele veio para nós também. E a frase também para o nosso presente de hoje é: alguns estudiosos também apontam para o verbo presente contínuo, ou seja, que continua agindo no hebraico, dizendo assim, sugere que Deus está presente sempre, sempre atuante em nossas vidas. Sempre. Há pouco tempo eu vi um testemunho de uma missionária que ela foi para uma África, um lugar assim bem distante, e lá eles foram capturados. Você deve me lembrar daquele testemunho na missão lá, o culto missionário. E ela disse que ela estava numa situação que explodiu o carro onde ela estava, e de repente ela viu uma grande luz, um calor imenso do lado dela. Eu sou o que sou, estava ali para interferir naquele momento, naquela situação. E eu sou o que sou, está aqui hoje também para interferir nessa sua causa, nessa sua situação, seja jurídica, seja física, seja sentimental, seja o temor, seja o que for que você está passando nesta manhã. Eu sou o que sou, está neste momento. Eu quero dizer mais ainda, João, ele faz 7 declarações sobre Jesus, dizendo que ele é o eu sou. A primeira declaração está em João 6,35, diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. A segunda declaração está em João 8,12. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Meu irmão, você não vai ter fome, você não vai andar em trevas. E mais ainda, diz assim, em terceira declaração de Jesus, de João sobre Jesus, João 10,9. Eu sou a porta. Ele é a porta de entrada para o paraíso, para os céus. Quem por ele entrar será salvo. Como diz lá em João 3,16, Jesus é o caminho, ele é a verdade, a vida e a porta para os céus. Se você não aceitou Jesus até hoje, ele é a porta, entre por ela e você vai encontrar paz e tranquilidade no meio da tempestade da sua vida. E a quinta declaração que João disse, João 11:25-26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá eternamente. Ainda que esse corpo físico se desfaça, Deus tem um corpo glorificado, preparado para nós lá nos céus. Ainda que nós fechemos nossos olhos aqui, acordaremos no paraíso, desde que você aceite a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E a sétima declaração, a sexta ainda, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim como ele é a porta, ele também é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Não tem outro caminho para Jesus, para Deus, se não for através de Jesus. E a última declaração de eu sou, em João 15, verso 1 e 5, diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou, porque tem muitas videiras que são falsas, tem muitas falsas religiões, tem muitos falsos ensinos, mas ele é a videira verdadeira. Videira é onde os galhos estão conectados, e quando o galho da parreira está conectado na videira, ele recebe vida, seiva, e produz vida, produz fruto, e diz assim, quem está ligado em mim, dá e dará muito fruto. Oh, glória! Então, 7 declarações de que eu sou, Jesus é o sou. Ele está aqui presente conosco. Em Mateus 14:28 está escrito que Pedro, voltando para o texto, disse, Senhor, se és tu, Senhor,
manda ter contigo. O eu sou estava ali com Pedro, diz: Pedro, venha, venha. Pare para pensar comigo, querido. O eu sou disse: venha. Ele criou toda a natureza e ele rompeu com as leis naturais da física. Sabe, a água é mole, você pisa fundo, daí ele andou sobre as águas. E Pedro: se tu mandares, Senhor, eu vou. E Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro, sobre a palavra venha, ele foi, mas no meio do caminho, é bem no meio mesmo, é no meio do caminho, quando você aceita Jesus e você está no meio do caminho, você começa a olhar para as circunstâncias à sua volta, como Pedro começou a olhar para as ondas, para o vento, para a tempestade. Pedro tirou os olhos de quem? De Jesus. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus, não podemos botar os olhos em homens, nem em pastores, nem em profeta, nem em ninguém, só devemos olhar para Jesus, porque Jesus é o único que não vai deixar cair, nos afundar na fé. Homens podem nos decepcionar, mulheres podem nos decepcionar, profetas, seja homem, seja mulher, seja pastores, seja professores, seja quem quer que seja homem, pode decepcionar, mas Jesus jamais vai te decepcionar. Quando nós olhamos para Ele, no meio da tempestade, nós não afundamos, porque a nossa fé não está baseada em falsas promessas, mas na verdadeira promessa. Mas o sentido do vento ali, ele teve medo, temor e clamou: salva-me. Então, meu irmão, fica um parênteses para você aqui. Se você está passando por alguma dificuldade, está temeroso, está tentando achar uma saída olhando para este plano cartesiano que é o mundo, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele tem o socorro bem presente no meio da tribulação, no meio da dificuldade, e vai estender as mãos para você agora, e vai te tomar pelas mãos e tirar desse atoleiro, tirar você dessa dívida, tirar você dessa dificuldade que você está, porque Ele é a vida. Ele vai te libertar desta angústia, dessa depressão que você está passando nesse momento, desta enfermidade, ainda que você também possa morrer, você com Jesus vai viver eternamente, porque a nossa vida aqui, queridos, é 30, 50, 60, no máximo 80, sei lá, depende do tempo da nossa saúde, mas após isso, para onde nós iremos? Não importa o que você tenha, se você é bilionário, se você é dono de fazenda, se você é um grande homem rico, dono de bancos, daqui a 100 anos, aonde você vai estar? O que vai adiantar de toda essa riqueza, todos esses bens que você tem, se você não tiver Jesus? Nada adiantará. O que importa é que você tenha Jesus, porque se você partir desta terra, você vai para o paraíso direto, vai para a presença de Deus. Ali não haverá choro nem ranger de dente. E nós todos clamamos pelo resgate, pela volta de Jesus. Lá em João 14, Jesus disse para os discípulos: eu vou para o Pai preparar lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar a minha igreja para estar comigo. Jesus está próximo de voltar. Eu poderia aqui abrir um parênteses para falar sobre o casamento judaico, mas ia tomar muito tempo, mas vamos aqui já caminhando para frente, senão o nosso tempo é limitado. Mas, veja, quero só abrir aqui esses 4 pontos sobre esse texto que nós lemos. Mas eu quero que você lembre que Jesus, ele estava com os discípulos no começo, ensinou durante 3 anos, e agora os discípulos esqueceram. Nós somos assim mesmo, queridos. Às vezes nós esquecemos das promessas, esquecemos do que Jesus prometeu, esquecemos do que está escrito na palavra de Deus, esquecemos daquilo que Deus está conosco no barquinho, e esquecemos da autoridade que Ele nos deu para dizer: repreenda o vento, repreenda o mal. Queridos, no nome de Jesus, você pode repreender toda a dificuldade, todo o mal, toda a interferência do inimigo na sua casa, na sua família, na sua saúde, nos seus bens, nas suas finanças. Você repreenda o mal, mas ser fiel a Jesus sobre todas as coisas. Como diz a palavra, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como Ele te amou. E assim você vai estar cumprindo
a vontade de Deus. Mas vamos lá para tentar finalizar aqui. Podemos aprender, o que nós podemos aprender para com a nossa vida hoje, com esse texto que nós lemos? Primeiro, nós vemos aqui discípulos que estavam sendo treinados, de treinamento, onde o Criador Jesus confirma que ele tem total controle sobre a criação. Nada do que existe, Jesus não tem controle, ele tem controle de tudo. Jesus anda sobre as águas, rompendo ali com as leis naturais, mostrando para ele, ó, não tem gravidade, não tem dificuldade que eu não possa resolver. Ele transformou lá na Cana da Galileia água em vinho para mostrar, olha, eu transformo situações de dificuldades em bênção. Jesus também, ele demonstra que em todo controle na criação, acalmou a tempestade, ele pode acalmar a tempestade da sua vida. Podemos então ter tranquilidade quando nós sabemos que Ele está conosco no nosso barquinho. Ele está com você. É só você convidar Jesus. Jesus, entra no meu barco. O barco aqui, metaforicamente falando, é a sua vida. O barco aqui é a sua casa, é seu viver. Chama Jesus para a sua casa, chama Jesus para o seu barco, chama Jesus para o seu casamento. E o segundo ponto aqui, vemos que Pedro era um homem impetuoso, né? Muita fé, muitos criticam Pedro, mas Pedro andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Alguém aqui já andou sobre as águas? Acho que não. Pedro andou sobre as águas, mas ele, muitas vezes, mesmo sendo um homem e mulher de fé, como aconteceu com Elias, né? Um homem que derrotou 850 profetas de Baal e Zerá, e depois, quando uma mulher falou, vou te matar, ele saiu correndo, se escondendo numa caverna. Nós somos assim, às vezes, nós agimos com o poder de Deus tremendo, e às vezes nós tememos pelo simples vento, né? E o caminho, né, tenta nos parar muitas vezes, os ventos tentam nos brecar, pensamentos contrários, e nos faz, às vezes, desistir, largar tudo e voltar atrás, mas o Senhor está dizendo, eu sou o que sou, estou com você nesse caminho. Simplesmente não há dificuldade que ele não possa romper, seja ela física, espiritual, seja qual for, Jesus está conosco. Então, esquecendo das coisas que ficaram para trás, nós temos que olhar para Jesus. E eu sou o que sou, estar aqui presente na minha, na sua vida, nessa situação que você está. E terceiro ponto aqui, os discípulos estavam atravessando o mar. Mar aqui remete ao mundo, né? Mar se remete ao mundo de dificuldades e surgiu grande dificuldade. E como surge na nossa vida? Quem não tem problema? Quem não tem, todos somos seres, como diz o pastor Anderson, nós somos gente. E gente sofre, gente tem problema, gente tem dificuldade, gente pensa que não é capaz de nada, de fazer, de andar, sabe? As tempestades do dia, da manhã, da noite, da madrugada, pode vir a qualquer momento. E eles estavam ali sendo confrontados. O que é confrontar? Algo que vinha contra eles. Talvez vocês estejam sendo confrontados por ventos, por pensamentos, por ondas, por dificuldades, sabe? Mas lá em João 16:33, Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Jesus afirmou que nós teremos aflições, porque nós somos seres humanos. Mas ele falou assim: contudo, entretanto, no entanto, todavia, tenham bom ânimo, creio em mim, eu venci o mundo. Jesus venceu. Ele falou assim: no meu nome, vocês também poderão fazer obras que eu fiz e obras maiores. Vocês vão poder repreender a tempestade no meu nome. Eu venci, no meu nome vocês poderão vencer também pela fé na minha palavra, no meu nome. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo para você: creia naquele que te chamou, ele tem poder sobre toda a criação, sobre todos os problemas, sobre toda a dificuldade. Ele é eu sou o Criador de todas as coisas. E quarto e último aqui, quando a tempestade vier, queridos, precisamos aprender a clamar por Jesus, como os discípulos clamaram lá na primeira passagem da tempestade em Mateus 4, lá 35, e agora eles estavam no meio da tempestade de novo, só que eles esqueceram de clamar aqui, né? Mas Jesus que chamou, eu sou, estou aqui, e eles clamaram, gritaram, desesperados, mas ele disse, eu sou, estou aqui. Sou eu que estou aqui. Eu vim para trazer paz, tirar o medo, acalmar a tempestade. Ouça a voz do bom pastor que veio para trazer paz no seu coração. Assim,
como a ovelha reconhece a voz do seu pastor e segue e confia, assim também precisamos conhecer a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o bom pastor, que acalma a tempestade. O Senhor é o bom pastor que nos leva por pastos verdejantes, e podemos, lá em Salmo 23 diz, ele é o bom pastor e nos leva por pastos verdejantes, leva para lugares de águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. Ainda que andemos por tempestades, por dificuldades, está conosco, queridos, está com você neste caminho, nesta tempestade, nessa dificuldade, nesse pensamento contrário, nesse sentimento contrário, nessa depressão que tem te assolado, nesta enfermidade que tem te assolado, nesses pensamentos contrários que tem te assolado, nesses pensamentos que o inimigo tem lançado, caia por terra no nome de Jesus. E para concluir essa palavra, pode até soprar ventos fortes, trazendo tempestades, dificuldades, porém Jesus está conosco todos os dias, como diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus 28, 20, ele afirmou isso para nós. Jesus nos toma pelas mãos, queridos, no meio da dificuldade, quando nós clamamos a ele, quando nós chamamos por ele, basta estendermos as mãos a Jesus e clamar: Jesus, Jesus, como aquela missionária clamou, Jesus, e no mesmo instante ele estava ali presente, perto, do lado delas, e ele trouxe paz ao coração delas. Jesus está aqui para trazer paz, e paz com abundância, não a paz que o mundo conhece, a paz que excede a todo entendimento, a toda compreensão, a todo pensamento, o total controle da sua vida, se você entregar nas mãos de Jesus, entrega a sua família, a sua empresa, o seu emprego, o seu coração, o seu ministério, tudo que você tem, coloque nas mãos dele, como aquele menininho fez, deu nas mãos do discípulo para entregar na mão do mestre aqueles pequenos pães e aqueles peixinhos, mas Jesus multiplicou e alimentou multidões. Jesus quer fazer muito mais na minha e na sua vida, e que esta palavra de Deus possa abundar no seu coração, acalentar, esquentar, e quando você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, lembre dessa palavra: Jesus está perto. Clame a ele e ele virá socorrê-lo no seu nome, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por você agora, aproveitar que você está aqui ouvindo essa palavra. Quero pedir que você, onde você estiver, que você abra o teu coração e que você saiba que eu sou Jesus, eu sou o que sou, o mesmo que Moisés foi levado para libertar o povo de Israel. No nome dele, eu estou aqui no nome do grande eu sou, no nome de Jesus Cristo, para dizer que ele é o bom pastor, ele quer te abençoar nesta manhã. Abra o teu coração, você que ainda não aceitou Jesus, abra o teu coração, que eu vou orar agora, e depois, se você quiser, você pode aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Ele passará a estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Pai, quero agradecer, Pai, por esta palavra maravilhosa, rica, poderosa, verdadeira, meu Pai, de que o Senhor Jesus tocou os nossos corações, e toque agora, papai, no coração desta tua serva, desse teu servo, papai, que está agora passando por dificuldade, que queria ouvir uma palavra, Senhor, profética. Esta é a maior profecia que podemos entregar, ó Pai, àqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa, Senhor, repreender agora essa tempestade, essa dificuldade, esta enfermidade que tem assolado, que tem cercado, o espírito de morte. Parta agora em retirada, sai dessa vida agora, sai desse coração agora. Repreendo em nome de Jesus que todo este mal, essa tempestade,
pare agora, tempestade, te dou uma ordem no nome de Jesus, aplaque a sua ira na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor Jesus, traga paz, traga tranquilidade, traga, Senhor, conforto e traga salvação naqueles que precisam de salvação, traga libertação, traga cura, traga restauração, traga uma porta de sustento naqueles que estão clamando por sustento. Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo, visita os teus pastores, visita essa nação brasileira, Senhor, a qual clamamos todos os dias, meu Pai. Encha esta casa, encha esta vida, encha, meu Pai, este local, ó Pai, bom dia Canaã, com a tua glória, com o teu poder, com a tua presença, e repreenda toda a tempestade, todo o mal, todo impedimento, toda barreira, caia por terra agora na vida desse teu servo, daquele que ainda não te conhece, Senhor. Ó Deus, entra esse coração, Senhor, e traga paz, traga vida e vida com abundância. É o que nós oramos, é o que nós clamamos, no nome daquele que todo pode, no nome do grande eu sou, que João pregou, que Mateus pregou, que Marcos pregou, que Lucas pregou e que nós pregamos aqui agora esta palavra, Senhor, no nome santo de Jesus. Receba agora no teu coração a vida e a vida com abundância, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos, do que era, do que é, do que há de vir, do que tem poder sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, do que vai romper com as cadeias, com as cangas, com os impedimentos, no nome santo de Jesus. Amém. Receba no nome de Jesus a glória de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba no nome de Jesus a palavra de Deus no seu coração. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Pastor Marcos, por essa palavra tão abençoada aos nossos corações dessa manhã. Povo de Deus, essa voz que é poderosa, né? Como diz o Salmo 29, né, Marcão? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Versículos 3 e 4 do Salmo 29. E aqui uma declaração do próprio Cristo. Eu sou. O pastor Marcos disse aqui, né, lá no hebraico, né? Não tem o tempo presente, né? Ele vai dizer, eu serei o que serei, sempre, né? Sempre sendo, né? E aqui no grego essa versão é maravilhosa, pastor Marcos. Eu gosto muito desse texto, né? O ego eimi, eu sou, eu sou. E ao mesmo o que trouxe ao coração dos discípulos essa calmaria, como disse o pastor Marcos aqui, essa calma, essa tranquilidade. Fica tranquilo. Ele está dizendo a vidas dessa manhã. Eu sou, se acalme. Eu acalmo essa tempestade aí, né? Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Fica tranquilo, meu irmão. O eu sou, a voz do Todo-Poderoso, ainda está sobre a sua vida, sobre a sua história, né? E se necessário for, ele faz você sair do natural e desfrutar do sobrenatural. Fica tranquilo, ele vai guiar os passos, né, Marcão? Diz o texto que ele leva os discípulos aqui, né? Eles chegaram lá, né? Então, meu irmão, você pode ter andado como os discípulos aqui, 5 quilômetros, 6 quilômetros, né? Mar adentro. Mas a voz do eu sou vai te alcançar e vai te deixar no propósito que ele tem para a sua vida. Fica tranquilo, nós já louvamos aqui. Descansa, confia, tenha sobre ti, foi o louvor, né? E agora vem essa palavra abençoada aos nossos corações. Pastor Marcos diz: Jesus, o grande eu sou, e ele é o grande eu sou da sua vida, da sua história, da sua família, dos seus negócios. Ah, Deus fiel, ele vai continuar sendo fiel sobre a sua vida. Pastor Marcos, que alegria, viu, Marcão? Recebê-lo aqui novamente, ouvir, né, essa palavra, mas eu gostaria que o pastor fosse as suas considerações, então, finais aqui, por gentileza, pastor Marcos. Glória a Deus, pastor Edu, meu companheiro aí de fé, de caminhado, companheiro fiel aí junto conosco aí, pastor Ari, demais professores. Obrigado pelo carinho ao Éder e ao Naldão, na retaguarda. Deus abençoe vocês,
Receba aí, no nome de Jesus, vocês que estão aqui conosco, a paz de Deus, que excede todo entendimento, meus queridos, que Deus te dê saúde para vocês, que as portas sejam rompidas, que as cangas caiam por terra, que aquilo que o inimigo tem tentado bloquear vocês seja repreendido no nome de Jesus. Senhor, acampa os teus anjos ao redor dos teus servos, guarda, livra-se de todo mal, papai. Visita agora os teus servos nesse estúdio, papai, que está frio, mas o Senhor está presente. Eite, ahalabashure, canta labassui andarás. Entre cabe assuri anda labalachere e canta labas. Entre assuri canta labachere e canta lassubri andarás. Toca com poder e graça, Senhor, e rompa com toda a canga e cadeia que está na vida dos teus servos, ó Pai, e em todo aquele que está nos ouvindo, papai, no nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que é vida, é verdade e é graça. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, pelo carinho. Eu ia falar mais coisas, mas o senhor quis trazer. Eles estão com uma expectativa que o senhor queria falar com eles, o senhor falou, de fato, na palavra, e o senhor tem grandes coisas na vida de vocês, viu? Creia, as barreiras que estão aí já caíram, em nome de Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe. Shalom, shalom, queridos. Amém. Glória a Deus, Pastor Marcos. Obrigado, viu, por atender o nosso convite aqui e ser esse instrumento, né, de Deus nessa manhã tão abençoada, né? Então, ó, Jesus andou sobre o mar, né? O eu sou, a voz dele continua ecoando até hoje, vai continuar na sua vida e na sua história. Creia nisso, meu irmão. Povo de Deus, mão no coração, então. Nós vamos à bênção apostólica e depois a gente se despede. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam e permaneçam. E você que pode, juntamente conosco, nessa manhã tão abençoada, diz amém, Amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ederson, Naldo, Deus abençoe, obrigado, né? Estão ali, ó, trabalhando, né? Deus abençoe todo o pessoal da mídia, né? Pastor Marcos, novamente, muito obrigado. Deus abençoe você, pastora Denise, seus Glória a filhos Deus. aí, neto, sua casa, ministério. Povo de Deus, lembrando, daqui a pouco, 14h30, tarde da bênção, hein? Pode vir comparecer, Deus vai continuar, né? Ter mais uma porção para nós nessa tarde. As demais programações seguem de forma normal. Fiquem com Deus, o grande eu sou vai ecoar a sua voz nesse dia. Você vai perceber o quanto ele é bom. Shalom, shalom! Fiquem na paz do Senhor Jesus.